Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. O Corinthians está classificado para as semifinais aí da Sul-Americana. Ganhou do Fortaleza hoje de 3-0, um agregado de 5-0. Timão evoluindo muito. Vamos conferir tudo aí com os nossos amigos aí da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando a gente a trazer mais notícia para vocês do Corinthians. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, começamos esse linha de passe com a festa corintiana. Sim, o Corinthians é semifinalista da Sul-Americana e venceu, como tá aí no GC, ó, com autoridade. 5-0 no agregado para cima do Fortaleza. A gente está falando de um Fortaleza que quando foi para esse confronto estava brigando ali na liderança, vice-liderança do Brasileiro, hoje é terceiro, está na briga pelo título, e um Corinthians afundado na zona do rebaixamento. O favorito para esse confronto era o Fortaleza, até porque o Corinthians não priorizava a Sul-Americana. A gente está falando de um time que começou o ano, não conseguiu nem passar da fase de grupos do Campeonato Paulista, em crise institucional, crise técnica, troca de treinadores. E esse time que ainda está brigando contra o rebaixamento, mas o clima mudou, a energia mudou completamente, está na semifinal da Sul-Americana, ganhou com imposição de novo para cima do Fortaleza. E olha, o torcedor do Corinthians está empolgadíssimo, tem todo o direito. O Memphis entrou hoje no segundo tempo, mais uma vez entrando em campo, deu assistência para o gol do Pedro Henrique. O Romero extremamente iluminado, Yuri Alberto muito bem ali junto com o Romero, dando assistência também. O desempenho dos jogadores, o desempenho do time, o trabalho do Ramon vai avançando, mesmo que ainda precoce, mas vai avançando, os jogadores vão chegando e aí a energia muda, né? E aí realmente a empolgação do torcedor muda e a gente já pode dizer que estamos vendo um outro Corinthians na temporada. Era o Corinthians que o torcedor gostaria de ter visto já no começo da temporada, porque talvez a realidade fosse outra agora, principalmente com relação ao Campeonato Brasileiro. Mas é um Corinthians que para o torcedor vai começando a sua temporada agora. Tarde, mas antes tarde do que nunca, André Kfouri. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Você falou uma palavra que é fundamental, crucial nesse momento do Corinthians, que é o desempenho. Hoje a gente assistiu a mais uma vitória, o Corinthians jogou bem novamente, coletivamente fez o jogo que deveria fazer. Durante o primeiro tempo não se expôs, não se arriscou, não precisava. Na verdade o Corinthians entrou em campo com aquela postura de alguém que você quer conversar comigo? Então diga alguma coisa. Se você não disser nada, é você que quer conversar comigo, não eu. Né? O Fortaleza não disse nada. O Corinthians falou, então tá, então tudo bem, nós ficamos aqui até a hora de ir embora. No segundo tempo, com as mudanças do Vojvoda, o Fortaleza passou a ser um time mais perigoso, teve uma chance com o jogo em 0-0 na Neoquímica Arena, um pouco antes, minutos antes do gol de abertura do placar, que é uma excelente jogada e não por coincidência, mais uma excelente jogada com a participação do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais criticados, mais cobrados, mais exigidos e está contribuindo de diferentes maneiras, né? É mais um passe para gol que ele dá, mais um passe para gol do Romero que ele dá. E ali abre-se uma porta para o Corinthians ficar muito confortável no jogo e estabelecer esse placar que no agregado mostra um 5-0 sobre o Fortaleza, que se a gente pensar no desempenho, tanto no jogo do Castelão quanto no jogo de hoje da Neoquímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo e esses 5-0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro. A mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, porque tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois. Mesmo quando perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota por Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neoquímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência para o último gol. E assim,
A atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente na classificação do Campeonato Brasileiro, uma coisa vai alimentando outra, e o Corinthians agora tem que se dedicar e tem que mostrar esse mesmo nível nas próximas rodadas do Brasileirão, porque com essa atitude e esse futebol, é muito mais provável que o Corinthians permaneça na Série A do que aconteça um desastre esportivo, que seria mais um rebaixamento. As coisas estão hoje muito, mas muito diferentes, tanto no plano coletivo quanto nos planos individuais. E não há nenhum motivo para a gente achar que não vai mostrar. Boa noite. Boa noite, William, Jean, André, Calçado, aos fãs das fãs do esporte o mesmo. Porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive contra o Botafogo, também o primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Quando a gente conseguiu mostrar a evolução, o elenco vai encorpando. Nesse momento a gente vê o treinador com mais opções do que a gente via no mês passado. E eu não estou falando só porque chegaram reforços, estou falando porque o nível de jogo dos atletas melhorou, porque o nível coletivo melhorou, porque a confiança aumentou, porque, como você disse na abertura, a energia mudou. A gente logo no começo do Linha de Passe mostrava a festa dos jogadores com a torcida. Né? Eu assino embaixo o que o André disse, eu acho que os 5-0 explicam muito bem o que houve na partida. Hoje, por exemplo, foram 2 defesas apenas do goleiro corintiano e o Fortaleza precisava ganhar o jogo por 2-0. Quer dizer, o time foi consistente, entrou com uma formação mais ofensiva quando a gente olhava as características dos jogadores do que a formação do Fortaleza. Ou seja, não teve medo, usou o fator casa, que são só notícias boas. Sim. Então, claro que o futebol, um jogo após o outro, às vezes perde um jogo e a coisa desanda, mas o momento corintiano é muito bom. Muito bom. Então o corintiano não tem, a não ser a precaução que o futebol recomenda, né? Aquele temor que tem lá no fundo, de que as coisas virem do nada. Sim. Não tem nenhum motivo para achar que a fase vai mudar ou que o Corinthians vai, por exemplo, não vai conseguir, por exemplo, sair da zona do rebaixamento e ter uma final de temporada mais tranquila. Lembrando que o Corinthians está a 2 jogos de disputar a sua 3ª final em torneios continentais na história, sendo que as outras 2, uma foi consequência da outra, ou seja, vai ser a 2ª vez que o Corinthians chega no torneio continental à final. E isso é muito grande quando a gente fala de prestígio internacional. E só para lembrar, o Corinthians também está a 2 jogos de disputar uma decisão de Copa do Brasil, que seria a 2ª em 3 anos, né? Para isso, ele precisa passar pelo adversário que venceu na decisão há 2 anos, que foi o Flamengo, né? E aí na outra chegou na semifinal. Então é realmente impressionante. Nós temos atletas do Corinthians, vamos ouvi-los, e daqui a pouco tem o Leonardo Bertozzi, também direto da Neoquímica Arena, para falar com a gente. Vamos nessa. Muito importante, né? A gente precisava fechar a classificação aqui dentro de casa contra um adversário muito difícil, né? A gente sabe da dificuldade do Fortaleza, a gente tirou uma vantagem muito importante lá fora, mas a gente precisava jogar desse jeito hoje aqui, fechando a classificação aqui com o nosso torcedor. Então, muito feliz pela vitória, pelo gol também, de poder fazer mais um aqui na nossa arena. E feliz. Agora tem no sábado, no domingo, outra final, né? Aqui no Corinthians sempre são finais, o jogo que a gente vai disputar até o término do campeonato. Agora é descansar, né? Depois a gente já pensa no clássico. A gente está tentando mudar a nossa situação. A gente vem trabalhando pra caramba. Eu acho que o time deu uma encorpada nessas últimas 2, 3 semanas. Então é o seguinte, é seguir, tentar buscar a vitória a cada jogo. A gente sabia da mentalidade que a gente tinha que entrar em campo hoje, porque a gente fez a vitória fora de casa, mas se a gente esperasse eles atacar hoje ia ser muito difícil. Então eles vieram muito forte, o primeiro tempo foi muito trancado, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Obrigado. Muito bem. Vamos ouvir o Leonardo Bertozzi, direto da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá em loco e vai falar um pouquinho desse Corinthians, que me chama a atenção, né? A gente viu ali o Romero, por exemplo, né? Me chama a atenção, Bertozzi, que assim, tem toda a expectativa com o Memphis, teve a chegada do Carrilho também, que atuou hoje, mas é impressionante como alguns jogadores que já estavam lá estão melhorando, né? O próprio Romero vai crescendo de produção,
Mais golzinho para conta hoje, o próprio Yuri Alberto dando assistência hoje, sendo importante. Começo do jogo, ele deu uma pressionada ali no Cardona, né? E conseguiu roubar a bola e o Coronado desperdiçou. Então, alguns jogadores que já estavam lá e que estão sendo potencializados por a chegada de outros jogadores, também por esse clima, essa energia. Três caras estavam lá. Exatamente. E o Pedro Henrique, né? Romero, Pedro Henrique e o Coronado. Veja só. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite ao nosso fã de esportes. Bom, o Romero é o dono da arena, né? É igual aquele motorista que faz a mesma estrada todos os dias e poderia até fazer de olhos fechados. Não deve, mas poderia. Então o Romero se dá muito bem por aqui e hoje mais uma vez foi premiado. É um jogador que tantas vezes foi contestado, mas que nunca sonegou uma gotinha de suor, né? E é isso muitas vezes que o torcedor mais valoriza. Mas isso hoje vale para todo o time. Não só hoje, mas no confronto de uma maneira geral, né? Acho que o Corinthians conseguiu combinar a entrega, conseguiu combinar a organização, conseguiu combinar a qualidade e por isso, estou muito de acordo com o André, 5-0 não surpreende ninguém. Foi exatamente do tamanho do que foi o confronto. A sensação que passa aqui, até por olhar como está reagindo o torcedor, como é que está o ambiente em torno do Corinthians, é de que se terminar o ano com sorrisos, e quando eu falo com sorrisos é mesmo o título, né? Já que o Corinthians está brigando por 2. A gente vai lembrar muito dessa semana em especial, da grande atuação do Castelão, do jogo contra o Atlético Goianiense que marcou a estreia do Memphis Depay e que também deu uma aliviada ali, ainda não tirou o time da zona de rebaixamento, mas indicou esse viés de alta, e a classificação de hoje também com grande atuação, com mais de 44 mil pessoas aqui. E a gente viu um gostinho do Memphis Depay, né? A bola do Garro, a maneira com que ele ajeita com a esquerda, puxa com a direita, passa com a esquerda, é qualidade para poucos que a gente vê no holandês. Então, essa adaptação vai ser importante para ele. É claro que ele vai ser titular desse time, mas você começa a se perguntar, qual é a formação ideal do Corinthians? Porque a realidade é assim, quando as coisas estão mal, o melhor é sempre o cara que não tá jogando, né? O melhor... tá jogando um, devia jogar o outro, né? O problema é sempre em quem tá lá. Lembra em um determinado momento? Nossa, se joga o Yuri, tem que jogar o Pedro Raul. Se joga o Pedro Raul, tem que jogar o Yuri. Agora não, é assim. Qual é o melhor Corinthians? Hoje o Ramon Dias tem essa dúvida. E isso é muito positivo para a sequência da temporada. E o Bertozzi falando desse recorte aí de jogos, né, Calçade? A gente estava mostrando ontem no Linho, o mês de setembro do Corinthians, eram 5 jogos com 4 vitórias. Agora são 6 jogos com 5 vitórias. E bom que se diga, no mês de setembro, uma classificação à semifinal da Copa do Brasil e agora uma classificação à semifinal da Sul-Americana. E ainda tem mais um jogo nesse mês de setembro, que é justamente domingo contra o São Paulo, às 4 da tarde em Brasília, o Corinthians brigando para sair da zona do rebaixamento. Nossa, 5 vitórias em 6 jogos. A derrota foi para o Botafogo, ok. E 2 classificações, que o Corinthians nem esperava tanto assim. Que mês de setembro, Calçade, tudo bem? Olá, boa noite. Um mês fantástico para quem vinha numa trajetória muito ruim. Corinthians, de sábado para terça-feira, são 4 dias, colocou 135 mil pessoas na arena, todas pagando ingresso, inclusive na final do Brasileiro Feminino no domingo às 10 da manhã. O Corinthians é uma potência. Se fizer mais ou menos, não dá errado. O problema é quando não se trabalha direito, né? E aí tem um acúmulo que não vem de hoje, mas passou muito também por esta administração, que acabou na janela de julho, agosto, setembro, se virando no mercado e dando uma guinada no perfil do elenco. Com José Martínez, o Charles, agora com o Carrijo, que é um jogador que eu acho que vai ser extremamente útil. Estou falando de um meio de campo que ganha a opção e ele não existia. Você pegar o meio de campo com o Antônio Oliveira, era um meio de campo que tinha o Ranieri jogando 400 partidas, o Ranieri jogou tudo, que está contundido agora, tudo com o Breno Bidon, que está na equipe, que jogou hoje, com o Garro fazendo uma função que não tem nada a ver com ele quando você pede para o Garro voltar. Então o que acontece? Era um time que permitia aos adversários chegarem com facilidade à área. Hoje o Corinthians tem à frente da grande área uma outra equipe. Tanto que não necessita, pode ser que aconteça ainda em alguns momentos, mas não necessita ter 3 zagueiros, porque a vaga de um zagueiro ela pode ser ocupada por um jogador de meio de campo e o time fica mais equilibrado. Por quê? Porque jogar com 3 zagueiros no Corinthians hoje pressupõe, qualquer time de futebol,
muita velocidade, muito jogo pelas laterais. E aí o Corinthians vai ter um pouco de problema em relação a isso, com os laterais. Então, a formação é de um meio de campo mais encorpado, mais difícil de ser enfrentado. Um Corinthians que tem mais força física. O André Ramalho também veio. Então, houve uma mudança considerável, que potencializou quem lá estava. Os gols foram marcados com os jogadores daquele Corinthians, que era criticado e não tinha como elogiar. Né? E que soube respeitar o Fortaleza hoje, porque o Fortaleza merecia todo o respeito. Um time que perde para o Corinthians, goleia o Bahia. Sim. E leva 6 jogadores para o jogo de hoje da equipe titular. E o Vojvoda, é difícil você falar qual é o titular do Vojvoda. O Vojvoda mexe de um jogo para o outro. Então, o Corinthians, essa festa, é a certeza de quem jogou e desclassificou um time que era muito forte e era considerado favorito. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians amassou o Fortaleza. Dessa vez foi 3-0. Não teve chance para o Fortaleza. O Corinthians jogou muito o segundo tempo e conseguiu esse placar elástico, né? 5-0 no agregado. E agora tá garantido na semifinal, né? Agora é voltar os olhos pro brasileiro, né? Jogando bem do jeito que tá, com esse futebol. Acredito que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada. Depende de alguns resultados, mas os times também têm jogos difíceis. E o Corinthians tá voando. 3 partidas, 3 vitórias. Já fazia um tempo que isso não acontecia. Agora o Corinthians embalou novamente. Já teve uma assistência do Depay. E o time tá evoluindo cada vez mais. E nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para dar uma fortalecida, para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.